Bom, boa noite para todo mundo. Eu estou retomando aqui, então esse seria o vídeo 2, em relação às perguntas que a Tati me fez. E aí eu decidi gravar nesse recurso que eu não sei, eu achei que ficaria mais fácil para mim, tá? Então, depois que eu ouvi as perguntas, eu fiz o procedimento tal qual a Tati me indicou. Né? Ela pediu para que cada questão eu fosse respondendo, dando pause e respondendo, né? E aí eu fui anotando, então eu não vou alterar exatamente nada. Só que no término, são 9 questões. No término de todas elas, eu fiquei cansado e com fome. Aí eu parei, tomei banho e fui fazer outras coisas e decidi que retornaria em seguida, né? Agora são 8 horas e 14 minutos, então faz 3 horas que eu tô um pouco trabalhando com isso, né? Então vamos lá. Eu acho que também o que eu vou fazer é apresentar o vídeo da Tati. Oi, Renato, tudo bem? Como é que vai essa força? Bom, hoje no dia 2, nesse feriado, dia 2 de novembro de 2020, eu decidi gravar esse vídeo com algumas perguntas que eu gostaria de te fazer, tá? As regras para essa proposta é que você ouça uma pergunta, anote a sua resposta, né? Pausa o vídeo, anota a resposta e, na sequência, ouve a outra, escreve a resposta, sem pensar muito, sem, né, ficar ouvindo, tal, se preparando muito. E depois, a ideia é você gravar um vídeo lendo essas respostas, né? Você pode ler as respostas, só as respostas. Se você quiser ler as perguntas e as respostas, você também pode, enfim. E então, e depois eu queria, né, que você me enviasse esse vídeo, postasse no YouTube e compartilhasse comigo. Se você quiser fazer, claro. Como você tem se sentido nos últimos dias? Eu adorei, ela é muito maravilhosa porque ela tem uma troca de roupa. Como eu tenho me sentido nos últimos dias, eu tenho me sentido que a minha energia está oscilando, né? Às vezes uma energia bastante vibrante e às vezes uma energia mais down, né? Porque tá dentro de casa há muito tempo, assim, sem uma rotina de saída e tudo mais. Além disso, tem feito bastante frio e o frio me esgota, tanto quanto um sol muito forte, o frio também me esgota. Eu fico muito cansado. Fora isso também, eu anotei aqui que eu tenho ficado muito de saco cheio com tudo, né, das coisas que sempre vem acontecendo no mundo, que tem a ver com racismo, que tem a ver com machismo, que tem a ver com abuso de poder, que tem a ver com injustiças, que tem a ver com as desigualdades sociais no nosso país, que tem a ver com os caminhos políticos, sabe, assim, que a gente vem tomando, que a humanidade vem tomando e tudo mais. E, na contrapartida disso, as ações individuais ou mesmo as ações coletivas, eu não sei, quando eu olho para elas, eu fico um pouco descrente de que possa ter algum resultado. Então, isso também me esgota um pouco, quando eu tenho, assim, uma noção dessa narrativa geral que, tipo, não tá indo para muitos lugares. Se você fosse mulher, do que você acha que mais teria medo? Se eu fosse mulher, eu teria medo de homem me abusar, de homem abusado. Por que você estudou francês, Rê? Por que você não muda? Eu estudei francês porque eu amo a sonoridade da língua francesa, acho linda mesmo, acho bonita, né? Me agrada o som do francês. Então, e fora isso, eu acho que tem alguns cognatos na variação linguística da onde eu venho, né, da Bahia, como por exemplo tamborete, que é banco, que em francês é tambourette. Então, ainda que a sonoridade seja diferente, né, mas quando você pensa a palavra tamborete, você pensa tamborete também, né? Fora isso, minha avó falava uma coisa muito boa, assim. Sempre que era uma coisa assim que não tinha muita importância, ela falava, mas quá? E quá, c'est quoi? É um
como fala, uma interjeição da língua francesa também. Então acho que foi por isso que eu fui estudar francês. Muda de país. Por que que você acha que Por que que eu não mudo de país? Olha, essa foi uma pergunta muito difícil, eu até escrevi aqui, porque eu já pensei várias vezes nisso, né? Mas hoje, paralelamente, né, paralelamente às minhas decisões do passado, hoje e o passado, é o seguinte, eu acho que eu não fui por insegurança, né? Porque eu tinha receio, medo, cagaço, era um cabação, então achava que não ia ter condição, assim, dessa mudança e tudo mais. Embora eu sonhasse um pouco com isso, achava que em algum momento eu ia. Só que agora com 40, né, 41, acho difícil. Quer dizer, eu posso ir, mas veja, é que antes tinha uma perspectiva dessa coisa da dança, né, da minha profissão, da minha carreira. Aí eu achava que poderia ser interessante, de repente, viajar, morar fora e estabelecer lugar em outro lugar. Mas aí não rolou. Hoje, nessa perspectiva da insegurança, né, eu acho que com esses 40 anos, quer dizer, ela se mantém. Com 40 anos agora que eu tenho, essa insegurança se mantém. Por quê? Porque eu não vou sair daqui para ter um subemprego num país um pouco mais desenvolvido. Né? Porque sair daqui para morar num país que não dá condição, assim, em perspectiva de futuro, não teria graça. A não ser que eu quisesse me aventurar e ter isso como experiência de vida ou desenvolver algum trabalho e que eu visse essa perspectiva de desenvolver o trabalho. Agora, para sair daqui para um lugar, sei lá, e ter um subemprego, isso não me gera muito conforto, né? Não me gera muita paz, não me gera desejo. tem gente que é anti-vacina? Aí ela perguntou sobre as pessoas da antivacina, né? Porque eu não tô conseguindo colocar o pause na hora. Olha, porque as vacinas elas são ao mesmo tempo avanços tecnológicos que cuidam da nossa saúde e exploração da vida, né? Porque a indústria farmacêutica ganha, né, bilhões com as vacinas. Eu acredito sim que elas salvem várias vidas, mas aqui eu tô olhando pela perspectiva de quem é antivacina. Tem uma coisa que é a exploração, né? Exploração humana, exploração da vida, porque você vai deixar de tomar, levando em consideração que deixando de tomar você coloca a sua vida em risco? Não. Você não vai deixar de tomar. Né? Você vai tomar. Agora, tem esses que não tomam. Por quê? Porque veem que não tem sentido. Até porque várias das novas doenças têm uma relação com os avanços tecnológicos. Então, o problema não está na doença, na vacina ou na inexistência da vacina, mas principalmente no modo de organização que a gente tem atualmente que nos deixa muito vulneráveis a uma série de doenças como essa, por exemplo, o Covid, que a gente tem sofrido atualmente, né? Você quer casar e ter filhos? Eu quero casar e ter filhos, mas eu quero inverter essa sentença. Eu quero ter filhos e casar. Você gosta de ser homem? Sim, eu gosto de ser homem. Quais são as atitudes machistas mais comuns? As atitudes machistas mais comuns no meio gay, eu acho que alguns são misóginos, e eu não sabia. Eu vim descobrir, sei lá, uns 12 anos atrás. Eu dividi esse apartamento com um colega de trabalho. E aí ia ter uma festinha aqui em casa, e a maioria das convidadas eram mulheres. Acho que tinham dois homens que viriam, mas eles eram companheiros dessas mulheres. E eu não lembro de ter nenhum amigo gay, quer dizer, os amigos gays que eu convidei na época não podiam. Então ia ser uma festa das meninas, e foi uma festa das meninas. E ele não ficou, porque ele não estava afim de dividir o espaço com tanta mulher. Ele esperava que pudesse vir algum homem e que, assim, se tornaria a festa mais interessante para ele e tudo mais. O que eu acho estranho, né? Porque tem tanto, quer dizer, se a perspectiva é do trepar, basicamente, ele vai ter a vida inteira, né? Tem, sei lá. Mas eu acho que é essa. Ah, tem uma outra também que eu anotei, desculpa, que é o seguinte. Sabe o que acontece? Vários acham que a mulher tem um lugar já pré-definido na relação, o que significa que ela tem que se comportar de uma determinada maneira. Quer dizer que a circunstância de ser mulher, estar com um parceiro, um homem no caso, coloca ela com certas prerrogativas de comportamento. Então ela tem algumas
coisas a cumprir, assim, algumas regras, às vezes quase do recato, né? Mas não são todos, mas isso é comum. É porque tem muito gay que é conservador, né? Que são conservadores, assim, tem alguns, ou a maioria é, não sei também. Praticadas por gays. Você gosta das redes sociais? Por que sim ou por que não? Não, eu não gosto das redes sociais e elas têm uma relação razoavelmente parecida com a questão da vacina. Por quê? Porque as redes sociais, elas se utilizam das nossas vidas para alimentar o bolso de poucos poderosos nesse mundo, né? Na medida em que a gente tem a nossa vida exposta nas redes sociais e isso gera as nossas narrativas cotidianas, a gente está ali. Só que, na mesma medida, a gente passa a ser alvo das vendas, a gente passa a ser alvo, enfim, das vendas, né? Da comercialização de coisas e bugigangas e sonhos que não são necessariamente, extremamente necessários, aliás, para a nossa existência. Mas a gente precisa estar lá. Quer dizer, precisa, né? Cria-se a narrativa de que a gente precisa estar lá. E estando lá, a gente faz volume. E esse volume é extremamente importante para as empresas de cerveja, para as empresas de aviação, para a empresa do turismo, para a própria empresa de tecnologia, que nos faz consumir cada vez mais esses adventos. Quer dizer, como é que agora a gente pensa a nossa vida fora isso? Não é estranho? Porque a gente vem se comunicando, as nossas relações estão muito baseadas nisso. Então, na verdade, eu não gosto. Só que me parece que a gente aprende, né? E pelo menos, infelizmente, fui criado assim. A gente faz coisas que não gosta às vezes, né? Então é por isso que eu não gosto das redes sociais, porque elas basicamente representam uma mentira para nós. Alguns acham que estão super empoderados ali e tal, mas eles são só alvo, meu amor, de vendas e vendas e mais de vendas e mais de vendas e mais de vendas e vendas e vendas. E alguns vão morrer pobres, né? O que é pior, assim, vão comer mal, vão se vestir mal ao longo da vida, vão ter pouco acesso, não vão ter tempo, às vezes, para qualquer outra coisa que não seja a dedicação a esse tipo de negócio aqui, a esse tipo de relação. Acha que não passarão? Não, eu acho que eles vão passar, eles passarão sim. Porque as questões do racismo, do machismo, ou então de políticas reacionárias, de políticas conservadoras, elas fazem parte de uma cultura. E se cultura é alguma coisa que está introjetada, que está incorporada, que está no corpo dos indivíduos, enquanto os indivíduos estiverem aqui, essa coisa vai continuar existindo. E não tem a ver assim que eles não alcançarão o poder, porque já existe uma rede que comporta esse tipo de comportamento, esse tipo de cultura no exercício do poder, ou nos exercícios dos poderes, né? Dos poderes eletivos e mesmo dos poderes decisórios, assim, dos altos poderes decisórios. Então, as pessoas conservadoras, racistas, homofóbicas, misóginas, ou seja lá o que for, disso que a gente, nós dois, principalmente aqui, e espero que parte das pessoas que um dia assistirem isso, grande parte das pessoas que um dia assistirem isso, o que para nós não representa a possibilidade de existência mesmo, né? Que é isso que eu estou falando do racismo, do machismo. Essas pessoas elas vão estar aí, ela está introjetada na cultura. Então é difícil, né? Elas vão passar, porque essa coisa dessa cultura misógina, machista, definitivamente discriminatória, continua. Então eles vão continuar no poder. Pode ser que eles um dia tenham, a gente vai se alternando no poder, mas eles vão continuar. Eu vejo talvez uma perspectiva, sei lá, 60 anos e tal, vai ter alguma mudança, como teve mudança no último século, né? Se a gente pudesse dividir, sei lá, o começo do século passado até o começo deste século, sei lá, até 5 anos atrás, quer dizer, nesse período teve uma razoável mudança. Eu não sei se para bem ou para mal, né? Porque no caso, por exemplo, se a gente pensar mulher no mercado de trabalho, isso é bom para quem, né? De repente, vocês mulheres vão dizer assim, não é bom para nós, porque assim a gente exercita a nossa independência financeira, a gente pode realizar os nossos sonhos, a gente pode sonhar com determinadas coisas.
Mas em contrapartida, todos nós, inclusive vocês mulheres, estão servindo ao capital, né? Agora, como seria interessante não servir ao capital, né? Por isso que eu digo, é difícil que eles não passarão, porque eles estão aí, né? Eles fazem parte da cadeia exploratória, e muitos deles, né, do alto exercício de poder, decisório no caso, que no caso é o capital volátil, né, que decide coisas, que ajuda a decidir coisas, esses muitas vezes demandam por uma cultura misógina, por uma cultura racista, por uma cultura homofóbica. Então eu acredito, infelizmente, que eles passarão no sentido de que eles vão ficar aqui, se alternando no poder. E essa cultura, porque eles passarão, eles não, racistas não passarão. Se isso significa o fim do racismo, eles não passarem, é utópico. Por enquanto é utópico. Seria ótimo. Não estou aqui fazendo apologia a eles, é diferente. É refletindo de um ponto de vista que eu julgo relativamente realista, ou realista mesmo, e um tanto pessimista em relação a esse enunciado. Não passarão. Eles não só passarão, como eles já estão aqui, né? Passando toda hora na nossa frente. Sim, não, porque sim, porque não. É isso, Rê. Obrigado, valeu. Aguardo seu vídeo. Tchau. Beijo, obrigado pelas perguntas. Ah, e beijo para todo mundo que assistiu. Tchau, gente.